Olá, tudo bem? Estamos juntos em mais uma aula. E na aula de hoje nós vamos entender um pouco mais sobre como calcula o custo unitário. Vem comigo. Os objetivos da nossa aula é entender o que é o custo por unidade e por que ele é importante para a gente montar o preço e também saber o cálculo perante o lucro. Também vamos entender como diferenciar os custos fixos e os custos variáveis, que toda aula a gente sempre está reforçando esses dois conceitos, porque eles são os conceitos básicos da gestão de custos. Também vamos aprender como diluir os custos fixos quando a gente aumenta essa produção. Vamos aprender como distribuir os custos indiretos, que são aqueles gastos com energia, manutenção, para cada produto. E vamos montar um cálculo completo do custo por unidade. Então, nossa aula hoje ela está bem dinâmica. Bom, se eu produzir o dobro de peças no mesmo mês, o custo de cada peça vai ficar menor ou não? Por quê? Então, porque os custos fixos se dividem por mais unidades, a gente entende que sim, ele vai ter um preço menor. Essa é a ideia de diluição. Quando a gente fala diluir, por exemplo, às vezes a gente tem uma situação que você tem uma medicação para tomar e você precisa diluir em água. O que você faz? Você pega algo e coloca numa quantidade maior de água para que aquele produto ele seja diluído e de repente você consiga ingerir. Quando a gente está falando de gestão de custos, a gente está falando também de quantidade. Então, quanto maior a quantidade, muitas vezes ali relacionada à produção dentro do mês, você consegue diluir esses custos. Isso vai fazer com que o seu lucro, no final, ele seja maior. E aí, o que é um custo fixo? O custo fixo, ele existe mesmo se a produção for zero. Então, por exemplo, esse mês não produzi nada na minha empresa, mas eu tenho que pagar o aluguel, eu tenho que pagar o salário dos funcionários, eu tenho que pagar, muitas vezes, a manutenção ou a depreciação das coisas que vão acontecendo. Então, são custos que eles não variam, Eles são fixos. Por mais que eu não tenha nada naquele mês, por mais que eu feche as portas, aqueles valores eles vão chegar. O custo variável por unidade, ele aumenta conforme a quantidade. Então, matéria-prima, embalagens, comissão por peça e etc. O custo indireto, ele é um gasto que atende vários produtos ao mesmo tempo. Então, eu tenho energia, manutenção, limpeza. Para entrar no produto, ele precisa ser distribuído com um critério. Então, por exemplo, qual o critério que eu posso usar? O gasto de horas de máquina? Sim, é esse critério que eu vou usar. Então, eu vou me basear no cálculo e aí eu vou definir aquele valor depois para agregar no valor por unidade. O custo por unidade, então, o que é essa ideia central da aula de hoje? É nós entendermos que o custo por unidade, ele é a junção do custo fixo, dividido pela produção, mais o custo variável por unidade e mais a parcela de custos indiretos por unidade. E aí nós vamos ter esse custo por unidade, que é um custo final. Como é que nós calculamos esse custo fixo dividido por unidade? Então, eu vou trazer uma série de elementos para que a gente possa entender e como que se aplica isso no dia a dia, na nossa realidade. Então, primeiro, eu vou somar todos os custos fixos do mês. E aí, vamos usar um exemplo que deu o total de R$12.000. Depois, eu vou dividir pelo número de unidades produzidas no mês. Então, se naquele mês eu produzir 1.000 unidades, eu vou ter o valor de 12.000 dividido por 1.000. Então, resultado final, cada unidade ele tem um custo de R$12. Mas e se eu produzir mais? Então, em vez de produzir 1.000 peças durante aquele mês, eu posso produzir 2.000 peças. Nesse caso, vai cair o custo por unidade pela metade. Então, vai passar ali de 12.000 dividido por 2.000, R$6 por unidade. Então, porque eu estou dividindo esse mesmo valor fixo por mais unidades, esse valor tende a ser reduzido. Como é que eu faço, então, agora para distribuir esses custos indiretos? Então, a gente precisa escolher um critério justo, que a gente chama isso de base de rateio, de distribuição de valores. E aí eu tenho aqui alguns exemplos. Então, um deles é de horas de máquina. Então, por exemplo, eu tenho uma produção de roupa, e aí eu tenho ali máquinas de costura.
quantas horas são necessárias para gerar tantos produtos daquela máquina. Pensando ali que a gente tem uma pessoa que está manipulando aquela máquina, mas quantas horas de uso são necessárias? Qual o valor do meu custo por essa hora? Então, eu posso escolher esse critério. Eu também posso escolher metros quadrados, né? Geralmente isso é utilizado para cálculo de aluguel. Olha, eu moro num apartamento com 50 metros quadrados. Então, geralmente esses valores, eles são dessa forma. Ou unidades produzidas. Então, geralmente, dependendo do processo, esse cálculo é baseado em unidades. A gente vai ter um exemplo aqui de cada um deles para poder entender como é que isso funciona. Então, por exemplo, eu tenho o valor de energia do mês, conta de luz, no valor de R$2.000. E as máquinas, elas trabalham 100 horas no total. O custo por hora de máquina, como é que eu calculo isso? Então, eu pego o valor de 2.000, que é a minha conta de luz naquele mês, divido pelo total de horas que essas máquinas rodaram e funcionaram, que foram 100 horas durante o mês. E aí eu descubro que eu tenho R$20 por hora. Se um produto usa 2 horas, ele então vai ter um custo de R$40 da energia. E aí, o que é interessante a gente analisar? Eu lembro que quando eu comprei o meu ar-condicionado, há muitos anos atrás, todo mundo sempre ficava com aquele medo, né? Nossa, o ar-condicionado vai trazer um custo maior de energia, será que eu vou dar conta de pagar a conta de luz no final do mês? E aí eu fiquei ponderando, será que o custo-benefício era importante para mim? Então eu moro no litoral, onde tem meses que realmente são de extremo calor, que era muito difícil dormir à noite, às vezes colocava ali ventilador, uma roupa úmida para poder umedecer o ar, enfim, aquele calor não passava. Então eu fiquei analisando esse ponto. Vou usar um exemplo de cálculo só para vocês terem essa noção. Então, eu tinha lá um custo de mais ou menos R$200 por mês de conta de luz. Era uma casa grande, uma casa que moravam 6 pessoas. E aí, essa conta todo mês vinha no valor de R$200. Quando eu passei a usar o ar-condicionado, ela aumentou de 200 para 400. Então, o que aconteceu? Houve um aumento de R$200, dobrou o valor. Porém, eu fiquei pensando, bom, durante os 30 dias no mês, vamos pensar que eu usei 20 dias. R$200 a mais dividido por 20, o custo por dia usado foi de R$10. Opa, pagar R$10 e compensar, ter esse frescor e poder dormir tranquilamente, poder dormir a noite inteira, será que vale a pena? Então, eu fiz essa análise, né? Eu peguei lá a conta de energia, vi lá a diferença, que realmente era do ar-condicionado. Depois eu dividi pelos dias utilizados naquele mês. E aí eu descobri que, poxa, pagar R$10 por dia estava muito bom. Então, não tem problema que no final do mês chegaria um valor a mais. Mas ele compensava para mim, para ter mais conforto e tranquilidade. Então, quando a gente fala em diluir esse valor, entender quanto que seria o custo por dia, o custo por hora trabalhada, o custo por unidade, você consegue entender que às vezes vale a pena ou não aquela decisão que você precisa tomar em relação ao custo. Agora a gente vai montar um cálculo completo, tá? Então, por exemplo, o custo fixo do mês, 12.000. Produção, 1.000 unidades. Então, a gente já descobriu que são R$12 por unidade. O custo variável, a gente coloca aqui um valor de R$8 por unidade. Energia por hora dá R$20. Esse produto usou 2 horas, então a gente tem R$40 de custo indireto por unidade. Como é que funciona, então, o cálculo total desse custo por unidade? O 12, que era fixo, mais 8 variável, então vai dar 20, mais o 40, que era um custo indireto. Então, no total, eu tive R$60. Então, a gente começa a entender que ao vender esse item, por exemplo, por 75, o espaço para despesas comerciais e lucro começa em R$15 por unidade. Porque eu vendi por 75, mas eu tive um custo de 60. E aí, isso ainda antes de considerar outras despesas da empresa. Então, olha como é importante você entender realmente o custo para saber se o teu preço no final ele está sendo um preço adequado. Porque muitas vezes, se ele não for, o que vai acontecer? Você vai ter prejuízo, né? Você vai trabalhar, vai produzir, vai vender, vai receber do seu cliente e no final do mês começa a dar aquela sensação de, opa, não está funcionando.
eu tô pagando as dívidas, mas eu também não tá sobrando muito dinheiro, porque de repente esse cálculo foi feito de forma errada e você está colocando uma margem de lucro muito pequena diante do custo que você tem. Bom, como o volume agora, ele pode mudar o custo por unidade. Quando a gente fala volume, é volume de produção. Então, mesmo eu mantendo os 12 mil reais de custo fixo naquele mês, eu estava produzindo 1.000, eu passei a produzir, então, 2.000, né? A gente pode colocar outros valores, 3.000, 5.000, 10.000. E aí, como é que funciona? Quando você divide os cálculos e faz essa comparação, a gente vê que aqui nesse caso, aumentando esse volume de produção, o meu custo por unidade ele cai. Então, a gente fala que esse valor do custo fixo ele ficou mais diluído. Custo médio por unidade. Quando a gente mistura lotes, por exemplo, tamanhos diferentes ou períodos com custos variados, a gente precisa usar uma média ponderada para que a gente consiga chegar a um valor único por unidade. Então, às vezes, produtos que vendem em sazonalidade, ou tem tamanhos diferentes, tem um pequeno, médio e grande, ou lotes de várias coisas, né? Eu não sou uma indústria que produz um único produto, eu produzo vários. Como é que isso funciona? Então, aqui a ideia é a gente sempre somar todos os custos do período e dividir pelo total de unidades correspondentes. Então, a gente vai ter ali uma média ponderada. Então, pode ser que tenha um produto que poderia ter um custo menor e um outro com custo maior. Quando eu faço essa média, eles acabam tendo esse valor muito... na verdade, o mesmo valor, né, entre eles de custo. E aí, a gente vai para um exercício. O dono do brownie da praça sente que a margem de lucro dele está muito apertada. Ele quer entender quanto custa fazer cada brownie e como produzir mais ou ganhar eficiência para reduzir o custo por unidade. Então, aqui eu vou trazer alguns valores do mês. Então, o custo fixo do mês dessa empresa, entre aluguel, salários, gás, enfim, é 9 mil reais. A produção é de 900 brownies por mês. O custo fixo por unidade é o valor de 9.000 dividido por 900 brownies por mês, que vai dar um valor aí de 10 reais. O custo variável por brownie, que são os ingredientes, embalagem, lembrando que esse custo variável ele varia, né? Essa palavra já fala, de acordo com o volume que é produzido. Então, se eu vou produzir 2.000 brownies, esse valor ele vai aumentar, porque eu vou gastar mais ingredientes, mais embalagens. Depois eu tenho aqui a energia elétrica do mês, então deu o valor de 1.800 por mês, e horas de forno por mês, 120 horas do forno que foi usado, nesse caso um forno elétrico. O custo de hora do forno, né, ficou o valor de 1.800, que era baseado na energia elétrica, dividido por 120, que foram as horas utilizadas desse forno. E chegamos a um valor de 15 reais por hora. Consumo por brownie. Então, cada vez que eu coloco lá o brownie para assar, ele tem um custo de 1 hora de forno. E aí eu tenho lá o valor de energia por unidade, 1 vezes 15. Então, nesse caso, se ele só consumir 1 hora, é o valor de 15 reais por unidade. E aí a gente traz algumas perguntas. Qual que é o custo por unidade com esses dados? Se a produção subir de 900 para 1.800, qual o novo valor fixo por unidade? E o novo custo por unidade, mantendo sempre 1 hora de forno para produzir esses brownie. Se o processo ficar mais eficiente e cada brownie só usar meia hora de forno, qual é o novo custo por unidade, considerando a produção de 1.800 brownies? Então, aqui tem um outro fator também. Muitas vezes eu posso adaptar o processo, né, que eu trabalho, e aí nesse processo eu posso reduzir, por exemplo, aqui as horas de uso. Então, aqui está sendo reduzido pela metade. E aí, agora a gente vai fazer a letra A. O custo por unidade nesse cenário atual. Então, eu tenho um valor fixo de 10 reais, um valor variável de 6 e de energia por unidade 15. No total, 10 mais 6 mais 15, eu tenho 31 reais por brownie. Aqui, muitas vezes, quando a gente fala esse valor, nossa, professor, um brownie está muito caro, né? Então, são valores hipotéticos. E nesse caso, a gente até pode falar que pode ser uma forma de brownie, né? O custo por forma. Depois vai ser dividido ali
vendido por unidade, enfim, depende muito do tamanho ali que você quer oferecer. Mas, por exemplo, vamos lembrar que um brownie é um bolo, uma receita mais diferente, né? Um bolo não tão fofinho, um bolo mais pesado, que vai bastante chocolate. Então, ele tem um custo aí um pouco mais elevado que um bolo, de repente, comum de chocolate. E aí, com esse processo atual, cada brownie ele custa R$31 para ser produzido. Então, cada forma ali de brownie. Se aumentar essa produção, fazer uma produção de 1.800, mesmo que o consumo de 1 hora por unidade, qual que seria esse valor? Então, o novo valor fixo por unidade seria de 9.000, que é o total lá dos valores que eu tenho por mês, dividido por 1.800, porque eu estou aumentando essa produção. E aí ele vai cair pela metade, né? Aumentei a produção, dobrei a produção, esse valor fixo, custo fixo por unidade, ele vai cair pela metade. Então, passou a ser R$5. O valor variável, R$6, e a energia por unidade, 15. Nesse caso, o novo valor unitário será R$26 por brownie. Então, olha a diferença de R$5 a cada forno, né? A cada bandeja ali de brownie que é produzida. Então, ao produzir mais, o fixo ele vai ser diluído e o custo por unidade cai de 31 para 26. Para que o processo ele seja mais eficiente, como é que funciona esse cálculo? Então, lembra que a gente tinha 1 hora de forno, e aí eu fiz o meu processo ser mais eficiente, passou a ser meia hora de forno. Então, o fixo por unidade, ele estava calculado em R$5, pensando numa produção de 1.800. O variável por unidade, ele continua o mesmo, de R$6. E a energia, o custo de energia por unidade, a gente reduz pela metade. Então, de R$15, ele passou a ser R$7,50. Nesse caso, o meu valor de R$5 de custo fixo, mais o custo variável de 6, mais a energia de R$7,50, eu tenho um total de R$18,50 por brownie. Então, produzir mais e usar menos tempo de forno, ele vai derrubar o custo por unidade de 31 para 18, né? Então, é um valor muito expressivo quando a gente está falando de lucratividade no final do mês. Então, sim, é preciso entender todos os fatores externos também que fazem parte disso, mas é interessante a gente saber como é que eu posso mudar essa situação. Então, quando nós falamos de custos, as pessoas que trabalham na área de custos, o tempo todo elas precisam entender e observar como é que esses valores podem diminuir, mesmo eu tendo a mesma qualidade, tendo ali uma melhora, talvez até no meu produto, nos meus processos, mas quanto eu posso trazer de resultado no final para a empresa. Então, a gente vê que aqui, só analisando esses custos, a lucratividade ela vai ser muito maior diante desse cenário que a gente está apresentando. E aí, o que a gente pode concluir, né? Que aumentar o volume de produção, ele vai diminuir os custos fixos, porque ele está dividindo para uma maior quantidade ali de produtos produzidos. E aí, algumas contas existem mesmo se você não produzir nada, por exemplo, aluguel, salário do escritório, seguro, etc. Quando você produz mais unidades no mesmo mês, o mesmo valor fixo é dividido por mais peças, então cada peça carrega menos do valor do fixo. E a gente também entende que ganhar eficiência, ela reduz o gasto por peça. Então, eficiência é gastar menos por unidade, menos matéria-prima, menos tempo de máquina, menos retrabalho, desperdício. Isso mexe direto no custo variável por unidade e nos indiretos ligados ao uso, como energia, por exemplo. Quais são os cuidados que a gente precisa ter atenção? Então, se eu aumentar a minha produção, vai dar tudo certo, porque eu vou reduzir os custos. Mas aí vem um problema, né? Se eu aumentar o volume sem demanda, então sem ter ali os clientes comprando, vou gerar um estoque parado. E estoque parado tem custo também. Então, eu sempre tenho que tomar cuidado nesse processo, nessa situação. Então, a demanda, ela precisa ali acompanhar esse volume de vendas produzidas. A eficiência, ela não pode sacrificar a qualidade. Então, por mais que eu reduzir lá o tempo pela metade de forno, será que naquele brownie, ele talvez vai ficar mole, não vai ficar no ponto, ou ele não vai ficar da forma, né, que tendo uma hora de forma ele fica? Então, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô colocando um produto com menos qualidade porque ele não ficou o tempo necessário naquele forno. Então, eu não posso fazer isso se eu for sacrificar a qualidade. Por isso, de repente, eu posso buscar outras formas, outros ingredientes, outros processos, para que não sacrifique realmente a qualidade daquele produto.
E também pensar nos limites de capacidade, né? As máquinas, elas produzem uma certa quantidade máxima ali por hora, por dia. As pessoas também têm seus limites em suas horas de trabalho. E aí sempre há necessidade de planejamento. E aí, para a gente concluir a nossa aula de hoje, nós entendemos que o custo unitário é a soma dos fixos diluídos, mais os variáveis, mais os indiretos rateados. Precisamos controlar essas partes para que a gente possa baixar o preço e melhorar ali, no caso, a margem de lucro. Quando eu falo baixar o preço, na verdade é baixar o custo, né? E aí melhorar a margem de lucro. Bom, espero que você tenha gostado da aula de hoje. Sempre faça exercício, sempre procure ali tirar dúvida com o tutor, porque é importante você assistir essa aula e também praticar, né? Pega a calculadora, faça os cálculos, coloque outros exemplos para que você possa realmente ser um profissional capacitado e habilitado para atuar na área de custos. Até a próxima aula!